Meu nome é Emanuel Pontes Pinto. Eu nasci no Ceará em 1924, 10 de maio de 1924. Fui nascer no Ceará porque a minha origem, meu pai e da minha mãe, residiam num seringal chamado Tauari, no rio Tauari, que pertence ao município de Gurupá, no estado do Pará. Lá, meu pai teve malária muito forte e a família da minha mulher, como eles já tinham perdido um filho, o primeiro filho que eles tiveram, faleceu lá de malária, eles chamaram para ele ir se tratar no Ceará. Eles moravam num lugar perto de Fortaleza, Maranguape. E lá eu nasci. Quando tinha 4 meses, eles voltaram para lá. Eu lá me registrei. Quando foi anos atrás, 7 anos depois de nascer, eu estava em Coraci, no Pará. Precisei entrar no grupo escolar. Meu pai precisava eu precisava do atestado de nascimento. E meu pai tinha perdido os documentos dele, perdeu. Mandaram buscar e as informações que vieram da minha tia é de que a certidão, o cartório, registro de nascimento, tinha incendiado e não tinha mais documento nenhum no cartório. Meu pai, então, teve que requerer o registro de nascimento e, com esse documento, eu entrei num grupo escolar. Depois o meu pai foi para um lugar chamado Tenoné, um sítio dele. E de lá eu vinha estudar, eram 6 quilômetros de distância, já era rapazinho, e vinha estudar em Coraci todo dia, a pé. Andava 6 quilômetros para ir, 6 quilômetros para voltar. Lá eu fiz até o 3º ano ginasial. Quando tinha 16 anos, eu precisava ajudar meu pai, que estava atravessando um período de dificuldade também. E nós, com meus irmãos, Frodoaldo era o mais velho. Quando eu estava com 18 anos, ele entrou na Marinha. Foi a época no início da guerra. E o meu pai ficou com o Francisco e o Januário. O Januário foi para as minas do Calçoene, trabalhar com ouro, e o Francisco também, meu irmão Francisco também, junto com um tio meu chamado João. E lá eles ficaram trabalhando durante 2 ou 3 anos, e uma dessas viagens dele eu fui também. Eu já tinha 16 anos. Eu fui também trabalhar com eles. Trabalhei 1 ano, 2 anos também lá. Depois eu adoeci, peguei beriberi, peguei paludismo e fui para o seringal, que era da minha família, lá onde morou meu pai e a minha mãe também. E me identifiquei com o método de trabalho de borracha daquela região. E a maioria dos seringueiros tinham que trabalhar de canoa, para colher ou cortar a seringueira. E o veículo que tinha lá era a canoa, andava mais de canoa do que a pé. Enfim, passei lá um ano, foi a época precisava servir o exército, e eu já estava com mais de 18 anos. E passei para trabalhar no exército, fui para o exército. Lá eu fiquei durante 3 anos. No exército fiz o curso de cabo, depois com 8 meses eu era cabo, e com mais 2 meses eu me inscrevi no curso de sargento. Saí da parte de soldado para ser militar mesmo,
me efetivei no Exército, como fui promovido a sargento. E lá fiquei algum tempo, em Belém. Fiquei no 37, no 27 Batalhão de Caçadores, depois o 27 foi extinto e foi para o antigo Batalhão de Caçadores, 26 BC, lá no Marco da Légua. Lá eu, como sargento, eu caí, um sábado eu estava em casa em Coraci, e tinha um amigo meu que tinha um cavalo, e eu fui para andar no cavalo, caí do cavalo e quebrei o braço. Fui para o hospital. Quando saí do hospital, tive que passar um período sem poder ficar na ativa, e eu fui designado para trabalhar na seção mobilizadora do hotel, do Exército. A seção mobilizadora tinha um departamento junto com o departamento do boletim, onde era feito o boletim do batalhão. E o cabo do boletim era um cabo chamado Valmar Meira Paz Barreto. E ele era de Rondônia, lá de Porto Velho. A família dele tinha um seringal na vila de Rondônia. E ele me falava sobre os seringais de lá e eu fazia, pelo que ele dizia, eu fazia uma avaliação do que era o trabalho de seringa. Na região de Rondônia, que era uma terra, era uma região de terras altas, a diferença que existia do trabalho de seringa na região de terras baixas, como lá no Tauari, que eu conhecia. Eu tive vontade de ter, então, um seringal naquela região. E o Valmar me animava, ele dizia, olha, aquela região é boa e tal. Você tem um tio lá chamado Genésio. Ele chegou lá, ele era da Polícia Militar do Amazonas. De lá o Genésio foi para Humaitá, e de Humaitá ele foi para Porto Velho. Deu baixa e foi para Porto Velho. Era funcionário da prefeitura. Isso foi em 1947. Quando eu saí do Exército, 4 meses depois eu estava chegando em Porto Velho, 1947. Mês de fevereiro, não sei o dia. Nessa lancha que eu fui, nesse navio que eu fui, é um navio grande, Vaticano naquela época, da SINAP, entre os muitos passageiros que iam, e uma senhora chamada Marise de Magalhães Costa Castiel, com 3 filhos. A Léa, a segunda filha, esqueci o nome dela no momento. Me lembro, eu sei, de vez em quando eu recordo o nome. 2 filhas, aliás, não eram 3, 2. A Léa Castiel e a outra, muito simpática, a dona Marise. Se tornou minha amiga e chegamos a Porto Velho. Pouco dia depois de chegar em Porto Velho, eu encontrei um amigo de Belém. Não era tão amigo meu, mas era amigo de alguns amigos conhecidos meus, que era encarregado, ele era advogado, mas ele veio do Acre, carregado pelo Aloysio Ferreira, para começar a construção do bairro Caiari. Lá, eu fui com ele, precisava de um emprego. Você tem uma vaga aí de um... Ele disse, rapaz, o que eu preciso aqui, já, é de uma pessoa que tenha um caminhão para fazer o transporte de areia, barro e de tijolo lá da olaria dos padres. Os padres tinham uma olaria num lugar muito distante do centro da cidade, chamado, não me esqueço o nome do lugar, onde fica hoje, ficou depois uma avenida. Quando eu era prefeito, eu mandei construir essa avenida, chamada Rio Madeira. Lá ficava a olaria dos padres. Aí eu fui com meu tio, falei com ele que estava com esse problema. Ele disse, olha, tem um camarada que tem um caminhão, e esse caminhão está à venda. Ele acabou de se separar da mulher, chamado Zé Amarelo. O dele é Zé Amarelo. E ele está vendendo um caminhão. Vamos ver quanto é que eu te ajudo a comprar um caminhão. Eu fui. O meu tio Genésio deu a entrada e ficou sendo meu sócio no caminhão. Aí eu
comecei a trabalhar fazendo transporte de areia e barro. Eu trabalhava com barro ali naquela área que era do Areal lá até hoje o bairro do Areal. Lá nós tirávamos areia. Eu trabalhava de 5 à meia-noite no caminhão. Aprendi a dirigir e tirava o caminhão à noite. E o motorista contratado por mim fazia o transporte de tijolo, quando muitas vezes trazia outras também barro, mas a maioria do tijolo ele trazia lá dos Milagres. Milagres não, Rio Madeira. Mas a serraria, a Olaria dos Padres, a Olaria dos Padres tinha um nome, o lugar, eu não esqueço o nome que tinha. E ele trabalhava durante o dia e trabalhava à noite. E nós fizemos então, nessa atividade nós passamos quase um ano. Não demorou muito o nosso recurso, nós precisávamos de 8 caminhão. E pelas minhas contas, o nosso dinheiro lá na mão do tio Genésio era suficiente para pagar. Já tinha sido pago o caminhão passado, era suficiente para comprar um outro caminhão. Aí eu fui com ele para nós fazermos a compra do outro caminhão. O tio Genésio disse, não pode ser feito porque eu tenho uma outra atividade, comprei uma casa, enfim, o dinheiro desapareceu. Tá bom. E eu já tinha uma proposta da prefeitura, porque eu fiquei muito amigo do marido da dona Maria, chamado Rafael Jaime Castiel. Ela, nessa época, trabalhava também na prefeitura. E já era tesoureiro da prefeitura. Aí eu fiz um contato com ele e ele me nomeou. Estava sendo feito nessa época uma reestruturação, uma reorganização no quadro de funcionário da prefeitura. E eu fui, então, indicado para um cargo de oficial administrativo. Nessa época, encontrei várias pessoas lá que depois tiveram uma influência muito grande na minha vida. Inclusive, me lembro da mãe, da mulher que depois foi do Moacir Mota, que as filhas dela, os filhos e filhas dela continuam em Porto Velho, tendo uma influência muito grande na sociedade de Porto Velho. A Zora Mota, por exemplo, Moacir Mota, filho, enfim. Lá em Porto Velho, depois eu fui nomeado para fazer a cobrança de impostos no interior do município. Nessa época tinha, território federal, tinha 2 municípios. O município de Porto Velho e o município de Guajará-Mirim. O município de Porto Velho era enorme, era o maior município do Brasil, é o segundo maior município do Brasil. O primeiro município era o Alenquer, era o Altamira. O primeiro município era Altamira, depois o município era Porto Velho. O segundo município do Brasil, extensão territorial. Fui nomeado para fazer a cobrança de impostos. Porque se não fosse cobrado naquele ano, em 1947, o município não podia mais cobrar o imposto de indústrias e profissões. 5 anos extinguia o prazo, ele não podia ser cobrado. Só podia ser cobrado de 4 anos. Então, eu fiz um contrato com ela, que eu ia por minha conta. Não era por conta da prefeitura. A prefeitura eu mantinha no carro com o meu ordenado. Me pagava 10% de cobrança sobre o lançamento do imposto e me cobrava 10% se eu fizesse a arrecadação do valor. Se eu lançasse o imposto e cobrasse esse valor, eu tinha 20%. Se fizesse só o lançamento, eu tinha 10% só. Eu aceitei e fui. Conheci todo o município de Porto Velho. Eu fui
até Vila de Rondônia. Todo o município, todo onde eu tinha comércio eu andei. Jaci, Paraná, Mutum, Paraná e Abunã. Na época que eu fui a Abunã, foi o primeiro município, foi o primeiro lugar onde eu fui, porque eu precisava fazer uma pesquisa sobre o meu comportamento como fiscal da prefeitura com relação aos contribuintes. E nessa época havia uma associação dos seringalhistas de Porto Velho, dirigido pelo seringalista chamado Otávio Reis, que era o maior seringalista do território. E lá eu precisava falar com ele para que ele pudesse ver qual era a reação dele com relação a isso. E fui ao Abunã, e de lá eu fui para a Fortaleza do Abunã, onde era a sede do seringal dele. Lá ele trabalhava lá tinham 3 grandes seringalistas do Rio Abunã. Era o Otávio Reis, um espanhol, que depois teve um escritório em Porto Velho, e o Alencar, que tinha família também, uma família Alencar em Porto Velho muito grande. São os que eu me lembro lá nessa época. Bom, o guarda-livro do Otávio Reis era um parente de um amigo meu de Porto Velho, chamado Alberto Goraeb. E me indicou que eu procurasse o primo dele, que era empregado do Otávio Reis, chamado Anísio Goraeb. E quando eu cheguei lá, antes de me apresentar para o Otávio Reis, eu conversei com o Anísio. E o Anísio, que era guarda-livro, conhecia bem foi logo dizendo que vai ser difícil. Vai ser difícil porque esse pessoal aqui, eles têm um conjunto e se entende muito bem. É muito difícil, mas vamos ver. No dia seguinte eu estava com ele, Otávio. O senhor Anísio me apresentou para ele. E nós conversamos, o Otávio Reis foi logo avisando: meu filho, você faz o seguinte, eu era muito novo, né? Olha, você vê o seguinte, aqui tem luz. Quem é a luz daqui? É minha. Nós estamos, eu, o Jaime de Alencar e o espanhol Pérez, Geraldo Pérez. Nós 3 pagamos esses luzes. Aqui tem água, encanada na cidade. Quem é que... Eu. A prefeitura aqui não tem nada, nem para abrir rua, não faz nada. Como é que você quer cobrar imposto? Eu digo, não sou eu que tenho. Eu fui designado para fazer isso. E é lei. O senhor, como é comerciante, você tem a obrigação de pagar. Não paga se não quiser. Mas nós fazemos isso, vamos conversar e tal. Eu comecei a me identificar bem com o homem. O que for possível fazer, eu faço e tal. Enfim. No dia seguinte, ele me convidou para tomar um café. Nós fomos para tomar o café, e eu tomei o café com os 3 seringalhistas que estavam lá reunidos. Um detalhe sobre esse café: eles tomavam esse café diariamente, eles se reuniam às 8 horas da manhã para conversar, e nessa conversa tomavam café bem reforçado naquela época, que nós chamamos, como se dizia, e na hora de pagar eles faziam uma decisão na porrinha. Era um negócio que tinha caixa de fósforo, eles faziam decidir quem é que devia pagar na porrinha. Enfim, lá discutimos e tal, e conversamos, e resolveram que eu pagar. E o primeiro foi o velho Otávio. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque eu fui no Banco da Amazônia antes disso, e com o gerente do banco eu tive umas informações a respeito dos seringalistas de lá. Algumas informações que o gerente podia me dar a respeito de alguns seringalistas de lá, de Fortaleza do Abunã.
Ele me disse, inclusive, do valor aproximado. Eu acredito que tenha sido, não é um valor real, é um valor aproximado do financiamento que tinha o Otávio Reis, o Jaime de Alencar e o Geraldo Pérez. Um valor mais ou menos aproximado, de que eu depois, identificando com os outros amigos que fiz, que trabalhavam no Banco da Amazônia, cheguei à conclusão de que era mais um pouco do que aquilo que tinha, né, as informações que eu tinha. E levei para eles e cheguei lá e me certifiquei de alguns dados sobre esse assunto, não falando com eles, mas falando com o contador. Eles tinham financiamento grande e eles distribuíram esse financiamento até um lugar onde tinha uma divisa com a Bolívia, o Brasil e o Acre. O território de Rondônia tinha um limite com a Bolívia e com o Acre. E nós nos certificamos até onde era a fronteira de Rondônia. Lá eles tinham seringueiros e esses seringueiros depois tinham uma área que era do Acre, eles entravam no Acre. Mas a maioria dos seringueiros eram bolivianos. Eles trabalhavam em território boliviano. Se não fosse a maioria, era a grande parte. Então, se o financiamento era do Brasil, por que ele só podia financiar seringueiros dentro do território brasileiro? Como ele financiava, como ele tinha seringueiros há muitos anos, como ele tinha em território boliviano, a borracha não tinha pátria. A borracha produzida nessa região era brasileira, passava a ser brasileira. E eu fiz ciente a eles que isso aí era um assunto que ficava entre nós. E esse meu posicionamento foi muito importante nessa época, porque inclusive eles pagaram, eu lancei o imposto, não de um ano, eu lancei o imposto correspondente aos 5 anos. Tanto eu fiz o lançamento do imposto, 5 anos, como eu fiz a cobrança do imposto. Depois do Abunã, onde encontrei um homem chamado Benesbi, onde eu fiz um bom relacionamento, ele e a senhora dele, se eu não estou enganado, o nome dela era Anitta. Os filhos dele moravam em Manaus, inclusive o filho mais velho, ele adorava esse filho, falava muito dele, Moisés, falava muito dele, do filho. Nós nos encontrávamos todo dia às 10 horas da manhã. A dona Anitta, eu não estou me enganando se era Anitta ou Elvira, ela preparava uma tira-gosto e nós tomávamos um aperitivo até meio-dia. Daí eu saía para almoçar no hotel Abunã, um hotel muito bom, de madeira, feito pelos ingleses ainda, e confortável, onde era dirigido por uma família Corinos, que a família, os filhos delas, estudavam em Porto Velho. Uma delas, a filha dele, parece que a filha mais velha, era aluna do Colégio Maria Auxiliadora, Corino, que eu depois conheci, era uma moça muito bonita. Lá em Abunã, Fortaleza, em Mutum, Paraná, era dirigido por o seringalista mais forte, eu não esqueço o nome dele agora. Eu fiz logo amizade com ele também, passei lá uns dias e fiz também a cobrança de impostos lá. Depois fui para Jaci, Paraná. Lá eu conheci um maior comerciante lá, que ele foi depois prefeito de Porto Velho. Mas o maior seringalista da região era o Jacó Samuel Sabá, que era
Rio Jaci-Paraná, quase todo o Rio Jaci-Paraná era dele. A firma era Ibeçabá. O gerente dessa firma era de Porto Velho, eu conhecia ele. Mas ele não quis me dar transporte para ir até lá no sede do seringal dele. Então eu contratei o Salé Moreb, era o maior comerciante de Jaci-Paraná nessa época. E foi meu amigo, me hospedou lá. Ele me ajudou a contratar umas canoas. Eu fui pelo Rio para cobrar o imposto lá até a sede do seringal do Ibeçabá. No meio da viagem encontrei o gerente que vinha descendo. Ele morava mais tempo em Porto Velho do que lá na região mesmo. E, enfim, lá combinamos tudo. Eu fiz o lançamento do imposto. Ele levava mais ou menos uma ideia do que era, qual era a produção dele anual de borracha. Fiz o lançamento do imposto, fiz o lançamento fiz a cobrança do imposto, aqui levando a carta de ordem de pagamento. Depois fiz o lançamento dos seringais de Baixo Madeira, começando ali em Cachoeira, no Madeira, com Feitosa e alguns seringalistas que tinham no Madeira, acima da Cachoeira do Samuel, e abaixo das Cachoeiras do Samuel, a partir de São Carlos do Jamari. Lancei, aí subi, fui até a boca do Rio Machado, subi o Rio Machado. Bom, no segundo ano que eu fui que eu subi o Rio Machado. Foi quando eu conheci o velho Rocha, que também não me deu passagem na lancha que ele tinha. Eu tive que ir por minha conta, numa lancha, que eu peguei no serviço de navegação no Madeira, fiquei com ela, fiquei fazendo um trabalho lá, que era meu, da prefeitura. Depois vim, entrei no Jamari, os comerciantes do Jamari, maiores comerciantes do Jamari. Aí me preparei para fazer uma viagem até a Vila de Rondônia, pela linha telegráfica. Entrei em ligação com o serviço do Correio, obtive licença para viajar num comboio de burro que fazia ligação entre Vila de Rondônia e Porto Velho. Não era propriamente Porto Velho, a ligação nessa época era feita, já tinha sido transferida de Porto Velho para Cachoeira do Samuel. Lá, o comboio, lá é que ficava o comboio de animais. E eles me deram um burro para eu participar dessa caravana, para ir até a Vila de Rondônia fazer o lançamento de impostos. Nessa viagem, 1949, o Rafael Castiel resolveu ir comigo, porque ele queria comprar uma casa e queria participar para dividir comigo a cobrança do imposto. Eu ficava com 5% e ele com 5%. E nós fomos, saímos de Cachoeira do Samuel, passamos o São Pedro, depois passamos em Caritiana, depois fomos em Ariquemes. Nesse período, lançamos os comerciantes de Ariquemes, nós lançamos fizemos o lançamento de todos os seringalistas do Baixo e do Alto Jamari, inclusive do Maçangana, que nessa época o seringal Maçangana pertencia a um português, que eu não estou lembrado do nome no momento. Lá fizemos o lançamento de todos os seringalistas do Baixo Jamari. E do Alto Jamari também. Passamos em Nova Vida. Lá tinha um seringalista chamado Marçal de Almeida Consigo. Demoramos lá algum tempo,
Eu verifiquei o seringal, achei bem organizado o seringal. Depois passamos no Jaru, o seringalista de lá era de um homem conceituado, era um homem de cor, muito educado, esqueço o nome dele agora, o Jaru. Filhas casadas com, todas elas casadas, e os maridos das filhas trabalhavam com ele também. Um deles tornou-se muito meu amigo depois. Depois ficamos no Seringal 70, chegamos em Vila de Rondônia. Quando chegamos em Vila de Rondônia, tinham 7 casas. Ficamos numa pensão de um cidadão chamado Amiguinho. E lá era o seringal onde trabalhava, onde existia o seringal do genro, do pai do Valmar Meira, que era enfermeiro. Nessa época, não era a Vila de Rondônia, era Presidente Pena. De lá, nós fizemos havia um representante dos seringalistas do Alto Rio Machado. Naquela época, era como se chamava o Rio Machado. Depois nós descemos pelo rio, fomos pelo rio, confirmando para confirmar as informações que nós tínhamos sobre os seringalistas de lá, por sinal, muitos deles que tinham comércio com Manaus. Eles eram aviados por uma empresa de Manaus chamada JG de Araújo. Uma firma muito grande. Era o Raimundo Figueiredo Cavalcante. Toda a família em Porto Velho é muito numerosa também, ainda tem filhos dele lá nessa época. Enfim, descemos o rio Machado, passamos no Seringal do Rocha, chama por Tabajara, descemos pulando aquelas cachoeiras todas que tem no Rio Machado, o Alto Machado. Chamamos da grande cachoeira lá do Tabajara. Depois passamos num lugar chamado Angostura, que era a sede do Seringal do Velho Rocha. Encontramos quem nos atendeu nessa época foi o gerente do Seringal, que era sócio dele também. Casado com a esposa ele era a irmã do gerente, era eu, casado com o Velho Rocha. Mãe de todos os filhos do Rocha nessa época, era o Quilme. Enfim, descemos, ficamos em Calama, passamos um tempo em Calama, por causa das embarcações, reformando, porque nossa lancha não tinha chegado, enfim. Nós passamos um dia em Calama, da qual tinha um agente municipal. Era um homem velho já, esqueço o nome dele. Lá nós fizemos uma verificação sobre os seringalistas que moravam lá naquela que eram pertencentes ao município, que era Cardoso, o nome do agente municipal, que fez que preteou uma participação no lançamento dos impostos e mereceu uma participação. Porque ele nos deu muitas indicações boas sobre valores. Enfim, nesse rodízio nós participamos, nós fizemos um circuito em todos os comerciantes, fizemos contato com a maioria de todos os comerciantes existentes, porque na sede do município tinha muitos deles que aviavam, na sede das cidadezinhas, das vilas, tinha alguns comerciantes que eram aviados dos seringalistas e que foram também fiscalizados e sofreram seus lançamentos de impostos. Pagavam
pagava um imposto desde o ano, porque nunca tinha pago imposto municipal e nem federal. E nesse período, fiquei na prefeitura, depois o Aloysio Ferreira já me conhecia e me indicou para ser, no governo já do Mênio Pinheiro, para ser presidente da Comissão de Abastecimento e Preços. E precisava de um secretário. Como presidente da associação, precisava de um secretário que fosse encarregado também da contabilidade. E foi quando eu me lembrei de um amigo meu de Abunã, que foi o Anísio Goraeb. Mandei consultar o Goraeb e convidá-lo para ele. E ele, por causa dos filhos que estavam já em idade escolar, ele precisava vir para Porto Velho para o emprego e aceitou o emprego. A mulher dele, a primeira mulher dele, mas era simpática também. Eu gostava muito dela porque ela me deu um acolhimento muito grande quando eu estive lá em Fortaleza do Abunã. Carneiro Goraeb. Ela tinha o primeiro nome, no segundo nome era Carneiro Goraeb, se não estou enganado. E lá ele foi, e depois, nesse período, ela faleceu, a mulher do Anísio. E ele esteve comigo em Porto Velho. O nosso escritório era acima, defronte do Café Central. O Rocha mandou fazer um edifício na esquina, e é da 7 de setembro, e defronte desse escritório ficava a Pernambucana, e depois da Pernambucana tinha uma farmácia, depois da farmácia tinha um edifício de 2 andares, onde era a Associação dos Seringanistas. Embaixo era a Associação dos Seringanistas e do lado em cima era o escritório ficou meu escritório lá da Comissão de Abastecimento e Preços. Depois nós ficamos com a parte de baixo também. E do outro, logo do lado da comissão ficava a mesa de rendas. E logo depois da mesa de rendas ficava a Sinap, o agente da Sinap. E depois da Sinap, na esquina, tinha uma loja de fazendas. Tudo na 7 de setembro. Naquela época tinha o Figo e Benjamin na 7 de setembro. Quando dava 11 horas da manhã, os funcionários da Madeira Mamoré subiam para almoçar e os funcionários das repartições desciam para ali. Se reuniam, trocavam ideias, debaixo dos Figo e Benjamins que moravam ali. Ali era o centro da confraternização da maioria dos comerciantes e também de funcionários da Madeira Mamoré que subiam para almoçar. E almoçavam e voltavam depois do almoço para trabalhar. Davam um apito e eles obedeciam. Um apito era de 15 em 15 minutos. Antes do expediente, começava o expediente, 15 minutos antes do início do expediente, abria o apito e quando começava o expediente, o apito também anunciava. Enfim, esse foi o meu início em Porto Velho. Nessa época, numa época de efervescência política, só tinha um jornal em Porto Velho, que era o Alto Madeira. O dirigente desse jornal, iniciando, João Fredo Mendonça, é meu filho dele que chegou em Porto Velho também, trabalhava no Alto Madeira. Depois, foi quando passou em Porto Velho o Achille Chateaubriand, que comprou o jornal Madeira e anexou o jornal ao Jornal do Amazonas. O Alto Madeira, então, ficou sendo administrado por um jornalista que veio de Manaus. Nessa época, já o Torinho tinha uma certa influência lá como comerciante, o pai dele era comerciante também. Da propriedade do Jornal de Manaus, eu não sei como era o nome do jornal, me esqueço o nome. Enfim, o Torinho ficou proprietário
O Aloysio Ferreira também necessitava de um jornal. E se reuniu Moacir Miranda, Oriovaldo Valadares, Fernando Claro de Campos, Enos Eduardo Lins e eu. O Aloysio Ferreira fundou. Ele, porque tinha dinheiro. Ele, Moacir Miranda e o Valadares. Depois entrou eu, Fernando Claro de Campos e eu. O Enos era o presidente do jornal Guaporé. A propriedade era do Aloysio. Nós ajudávamos, mas não participávamos. Quem participava da diretoria era o Aloysio Ferreira, diretor do jornal era o Aloysio, que constava como propriedade da empresa gráfica, que era o Moacir Miranda, o Aloysio Ferreira, Moacir Miranda, o Oriovaldo Valadares. Depois entrou como diretor do jornal, redator-chefe, era o diretor do jornal, o Miranda, Moacir Miranda, redator-chefe era o Enos, diretor de administração era o Valadares, redator era o Fernando Claro de Campos. Eu entrei como repórter, depois entrei como revisor. Isso deve ter sido em 49, 50, não me lembro bem da data. Ficamos lá, ali na rua Natanael de Albuquerque, se não era, ali do lado da onde tinha o escritório da Cruzeiro do Sul, Bichara. Depois que nós mudamos para o José de Alencar, ficamos ali, tinha o jornal Guaporé, tinha o prédio de 2 andares, onde funcionava o Instituto do INSS, que depois foi o INSS, mas não era o INSS nessa época, trabalhava com a Previdência dos funcionários da Madeira Mamoré. Defronte desse prédio, que dava para frente para José de Alencar, mas a outra parte que ficava aqui, ficou o Aloysio Ferreira, presidente, vice-presidente da empresa, era o Moacir Miranda, Valadares, e o irmão do Moacir Miranda depois entrou, mas veio Valadares, era Moacir Miranda, Valadares, Enos, Fernando Claro de Campos e eu. Depois eu fiquei como redator, repórter, depois fui como revisor, depois entrei como chefe de revisão, depois passei como redator-chefe e sempre subordinado ao Enos Pinheiro, o Enos Lins. O Enos Lins foi que me ensinou português, porque eu fazia o meu trabalho e o Enos emendava tudo e me explicava, olha, isso aqui por causa do verbo, porque o verbo é assim, porque isso, no final. E eu aprendi muito com ele, que me ensinou a escrever também, porque eu fazia o meu trabalho e ele que recusava. Tanto que ele me levou depois para ser revisor, chefe de revisão, e depois redator-chefe. Bom, foi o tempo que eu fui para o Seringal. Comprei o Seringal Nova Vida, que eu já conhecia, tinha passado por lá. E um dia, fiquei sendo amigo do Aloysio, não tanto pelos meus trabalhos lá na Comissão de Abastecimento e Preços, onde eu passei 3 anos, e trabalhando no jornal também. E eu estava atravessando o jornal, estava atravessando um período financeiro muito sério, e ele, como chefe da empresa, como o maior capitalista da empresa, ele estava comprometido por causa do pagamento do INSS, que fazia tempo que não recolhia o imposto. Os
funcionário do jornal. Veio uma comissão do INSS de Manaus e verificou isso e lançou o imposto. E o Aloysio a empresa não podia pagar. O Aloysio ficou responsável por isso. Era o nome dele estava lá. Mandou me chamar. Olha, mano, estou vendendo o jornal pelo pagamento do INSS, que nunca tinha sido feito. Um monte de dinheiro lá que não teve, eu não posso pagar. Quem comprar, quem se responsabilizar pelo pagamento, fica com o jornal. Aí eu fiz um levantamento, paguei o INSS e fiquei com o jornal. Nós mudamos então para aquela. Tinha um comprador José do Alencar. Nós trabalhávamos com tipografia. Naquela época era nas caixas. Aí eu soube que estava havendo uma reforma nos jornais de todo mundo, especialmente na região amazônica. Todos os jornais, como se dizia, trabalhavam a quente, que era tipografia, aliás, onde tinha em vez de trabalhar com caixas tipográficas, o certo era linotipo. Acontece que o tempo do linotipo também já estava no final. Quando chegou em Porto Velho, que nós trabalhávamos com caixa, a informação de que muitos jornais que tinham linotipo estavam se desfazendo nisso para passar para a informática, para informatizar o seu trabalho. Bom, nós como não podíamos instalar a informática ainda, não tínhamos condição nenhuma em Porto Velho, inclusive por causa da energia, nós tínhamos que dar uma solução. Foi quando eu recebi uma informação de que, através do Calderaro, que era um jornalista de Manaus, que um jornal de Alagoas, Maceió, era de um senador, filho de um político na época do Vargas, chamado Linolfo Collor, estava vendendo toda a maquinária dele, que era linotipos, era cerca de 8 linotipos. Eu fui ver lá, pedi informação, encontrei informação, queria informar, recebi uma informação, recebi todas as informações que precisava, resolvi ir lá para comprar. E comprei. Comprei o equipamento todo do 8 linotipos. Fiquei com 9 linotipos, fiquei com 5 linotipos em Porto Velho. E como eu tinha sido suplente de deputado federal do Paulo Leal, fui eleito suplente de deputado federal, eu tive uma época na Câmara. E fui amigo de um senador do Acre. E ele falava para mim, mas eu preciso do nome do jornal lá, como é que se faz? Eu explicava para ele assim, então, né? Com esse negócio eu falei para ele, eu apoio um jornal lá. Nessa época ele já era senador, já era governador. Olha, eu ponho um jornal lá no Acre, mas você me ajuda com notícia. Eu só quero que você me dê notícia. Me dê condições, a matéria paga do jornal. Né? E eu botei Gazeta do Acre, do qual foi gerente lá, João Teixeira, hoje está em Porto Velho ainda. Meu amigo tinha sido funcionário do Banco da Borracha e trabalhava comigo lá no Jornal Vaporé. Uma equipe muito boa que eu tinha. Trabalhou comigo o Lúcio Albuquerque, trabalhou Montezuma, trabalhou o amigo do Montezuma, que tinha um defeito na perna, fumava um cachimbo, tem nome inteligente. E nós vivíamos à custa da produção, das publicações oficiais do governo, tanto para o Alto Madeira como para o Vaporé. Depois foi meu secretário de gerente, trabalhava comigo no Vaporé, Roquilme Rocha, filho do velho Rocha.
e achou que botava o jornal para ele e ficou os 3 jornais, era o Bloco Bandeira, o Aporé, Tribuna. E disputávamos as notícias par que o governo fazia. E geralmente eu dava uma feição no jornal, uma feição independente. E geralmente eu era desviado disso tudo e o governador reclamava. Mas o que reclamou mais foi o Teixeira, que chegou uma época que ele não mandava absolutamente nenhuma matéria para o jornal. E os empreiteiros, meus amigos que tinham qualquer negócio com o governo, eles iam comigo e diziam, não, eu fazia para ele, você manda publicar isso aqui, qualquer coisa, uma propaganda do seu negócio. Eu pago para vocês não publicar nada. Eu pago por uma matéria, eu pago por mês, por um quadro que você pode usar esse quadro para publicar qualquer coisa, mas menos citar o meu nome. Não pode nem citar o meu nome, nem nas colunas sociais. Não, no meu nome e na minha família. Não cita nada porque eu tenho negócio com o governo e se eu publicar aí, o governo não me dá construção, não me faz nada, enfim. E com essa disposição eu tive que vender o jornal. Eu tive que ir na prefeitura substituindo o Jacó Atala, meu amigo, porque eu quando vim para Porto Velho, um dia, estava decidido a vir em Porto Velho, meu pai morava em Coraci, eu morava em Coraci também, eu fui a Belém e fui fazer um apanhado, fui obter informação, levantamento, custos de determinadas mercadorias, que eu queria ser independente, eu queria vender, comprar mercadorias em Belém e levar para Porto Velho. Eu estou lá vendo mercadoria, fazenda, uma loja de fazenda. Encontrei o velho, depois eu disse, o homem estava perguntando para mim por que eu queria aquelas informações. E porque eu vou viajar para Porto Velho e quero comprar mercadoria aqui para vender lá. Eu tinha um dinheiro do meu irmão numa mina, no garimpo, queria fazer esse intercâmbio. E tinha uma pessoa lá, gravata, paletó. Aí ele disse, qual é a informação que você quer de Porto Velho? Como é que comércio lá e tal? Por que o senhor pergunta? Ele disse, porque eu sou de lá. Aqui o meu cartão mostrou quem ele era. Era o pai morava em Belém, a família dele morava em Belém. As filhas dele estudavam em Belém. O velho Abidol. Quando eu cheguei em Porto Velho, eu fiquei ligado a ele, porque me apresentei para ele, ficamos muito ligados. Era uma pessoa que me tinha como padrinho, como afilhado. E eu estava no Seringal, um dia eu recebo um chamado do governador. Ó, Emmanuel, você vai ser o prefeito de Porto Velho, vai indicado pelo Jacó. Mas isso não é cargo para estar. Porque eu estou muito ligado à minha atividade lá no Seringal, eu não posso passar muito tempo aqui. Não, ninguém está perguntando se você aceita ou não, então estou dizendo que eu vou lhe nomear, você tem que ser prefeito. Foi uma intimação. Aliás, ele foi me buscar lá no Seringal, mandaram um avião me apanhar para eu. O governador Paulo Marcos Henrique tinha isso. Que ano que você casou, lembra? Nós nos conhecemos no dia do casamento do meu irmão José. Nós nos casamos em Belém, a igreja de Nossa Senhora de Nazaré. 2 anos depois, nasceu Emanuel Pontes Pinto Júnior. Ana Lídia também 2 anos depois nasceu. Nós fomos para o Seringal. Como foi que nós viemos para o Rio? Quando nós tivemos as nossas terras do Seringal desapropriadas,
Nós tivemos dificuldade também porque o jornal Guaporé não estava em situação financeira muito boa, porque a receita era, nós trabalhávamos com propaganda do governo, dos órgãos governamentais que publicavam os editais, etc. Mas os governadores não tinham confiança na nossa adesão a eles e não mandavam para nós. Criaram o Diário Oficial, que publicava tudo, e nós ficamos sem ter receita, mas a nossa despesa era muito grande com o pessoal. E aí começamos a nos endividar, e foi na época que quando eu tinha seringal, a coisa mantinha ainda o jornal funcionando. Mas aí, quando o meu seringal foi desapropriado, eu não tinha mais condição nenhuma de aguentar. E fiquei numa situação muito difícil, que eu tive que vender o seringal para pagar a dívida. Aliás, eu tive que vender o seringal, não. O seringal foi desapropriado, eu tive que vender o jornal para pagar a dívida. Porque além do seringal desapropriado, porque o governo não me pagou a indenização, eu fiquei também sem receita nenhuma. Mas eu tinha iniciado uma negociação com as águas Caiari. Compramos a água Caiari com meus sobrinhos, Rodoaldo, Ari, etc. Daí nós ficamos bebendo dali. Quando o meu filho se formou, foi para Porto Velho. E eu, então, deixei o meu filho no meu lugar. Eu falei para ele, agora tu ficas aí, tá tomando conta do que eu tenho aí, enquanto a gente aguarda o pagamento da nossa indenização. E eu vou fazer aquilo que queria fazer quando tinha 16 anos, que eu saí de Porto Velho e deixei de estudar. Fui estudar. Eu fiz o supletivo e me inscrevi na turma de História lá, na Uni. E quando eu estava no quarto ano, eu publiquei um livro Caiari, que foi lançado na própria Uni. Eu achei que devia fazer um mestrado. E me inscrevi e comecei a estudar aqui. Eu já lancei 7 livros. Tenho outro, já está com mais de 300 páginas. Então, parece que esse é o canto do cisne. A mensagem é que nunca é tarde para se surpreender. As pessoas têm que ter ambição. A pessoa tem que ter um plano de vida. O meu foi esse. Porque eu deixei de trabalhar em outras coisas para ficar estudando. E eu estou ainda com a publicação dos meus livros, fazendo aquilo que eu sempre quis fazer. Mas hoje já estou. Eu sinto que não tenho mais condições de fazer aquilo que eu fazia há 10 anos atrás. E você é testemunha disso.